pessoal, aqui quem fala é Flávio da Simos, espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar a respeito de cheques devolvidos, como tratar no sistema Superos os cheques devolvidos. Como a minha base é de teste, eu não tenho vendas de cheques, então eu vou incluir manualmente nos cheques a receber para que possamos fazer todo o procedimento. Então vou incluir um cheque como se tivesse vindo do PDV, do ponto de venda, ou mesmo através do próprio sistema Superos, através de um pedido de faturamento ou um recebimento que foi realizado. Então aqui é como se tivesse incluído o cheque. Então temos o cheque aqui a receber. Quando eu tenho cheques a receber, para que esse cheque seja depositado, seja enviado para o banco, a gente tem que baixar esse cheque ou na baixa individual ou criando o lote e efetuando a baixa dos cheques. Como se trata de um único registro, vou estar fazendo através da baixa de cheques individual. Vou colocar a data de pagamento, a forma de pagamento, que vai ser no meu banco, e a conta corrente no qual será depositado. Feito a baixa do cheque, ele já mudou seu status de receber para recebidos, como podemos visualizar aqui. E como que isso entra no meu banco, né? Então eu tenho aqui dentro de financeiro conta corrente. Já abriu aqui a conta. Caso você tenha mais de uma conta, pode estar pesquisando aqui no botão de pesquisa, no globinho azul com a lupa, qual a conta, e realizar a pesquisa do cheque. Então temos aqui a baixa do cheque. Por algum motivo, esse cheque foi devolvido. Então temos que voltar lá na rotina de cheques a receber, mudar o filtro para recebidos, juntamente com os demais filtros, localizar o cheque no qual foi devolvido. Então temos aqui. Qual que é o procedimento então agora para tratar esse cheque devolvido? Vamos selecionar o cheque. Temos o botão aqui, dois computadorzinhos interligados, conforme mostrado. Vamos acionar esse botão. O sistema vai perguntar se realmente quer mover para cheques devolvidos. Se eu quero sim, então ele vai pedir aqui o motivo, se vai bloquear ou não esse cliente, se esse cheque terá uma nova representação, né? Então eu vou reapresentar esse cheque ou não. Então temos a opção aqui com e sem reapresentação. Qual é o local de cobrança? Possivelmente o mercado ou algum outro que você tenha cadastrado no sistema. Histórico, você pode colocar aqui da sua maneira, para identificar mais facilmente. Você pode vincular o dono do cheque, caso esse cheque seja de terceiro, não seja da pessoa que está aqui no filtro, seja de uma outra pessoa. Você pode localizar também o cadastro dela. Então, após isso, operação concluída com sucesso. Ok. Podemos perceber que o registro, a cor da fonte do registro ficou em verde. E aqui a gente tem a legenda. O que está em verde está devolvido. Então, dentro dos cheques a receber, o que tiver com a cor verde significa que esse cheque foi devolvido. Ah, mas como que fica isso no meu banco? A partir do momento que eu movi esse cheque para devolvidos, ele vai ter aqui também, eu tenho a baixa do cheque e eu tenho a informação do cheque devolvido. Então é enviado para cheque devolvido. Quando eu realizei a baixa, gerou um crédito, e quando movi ele para devolvido, gerou um débito. Isso porque
No momento do recebimento, é como se esse cheque entraria no meu banco como um crédito, um depósito. Mas como ele voltou, então ele gerou o estorno desse cheque. O sistema ele tem a configuração de você gerar o estorno ou você apagar do conta corrente. Aqui nesse caso, aconselhamos deixar o estorno para que você tenha todo o histórico de movimentação do registro. Saindo do meu conta corrente agora, vou lá em cheques devolvidos. Cheques devolvidos. Vou localizar a pessoa novamente, filtrar. Então aqui vai estar como emissão, que seria a data de hoje. Está sendo feito o teste. Então temos aqui o cheque devolvido. Certo. Esse cheque ele foi devolvido a primeira vez. Como que podemos realizar o procedimento agora? Fazer novamente o depósito para que esse cheque entre novamente no nosso banco. Simples. Temos a primeira coluna, reapresentar. A gente vai selecionar essa opção e depois na setinha verde, aonde temos aqui a opção reapresenta cheques. Essa setinha verde aqui. Vamos selecionar ela aqui para ficar mais fácil. Então, aqui temos a opção do reapresentação do cheque. Quando é realizada a reapresentação do cheque, ele vai solicitar qual que é a data do depósito, a forma de pagamento e também a conta, podendo que você pode colocar observações desse cheque. Então aqui reapresentação do cheque. Logicamente essa observação vai de acordo com aquilo, com a sua necessidade. Certo. Esse cheque ele vai continuar aqui. A diferença que ele ainda está a receber, porque eu não recebi esse cheque ainda. Diferentemente dos cheques a receber, eu baixo ele para mandar para o banco. No caso do devolvido, não. Ele simplesmente coloca aqui data de representação, que é a data que esse cheque será depositado novamente. Voltando no conta corrente, voltar lá no conta corrente, caso a gente filtre, então a gente tem aqui novamente a reapresentação. Então temos aqui a baixa do cheque, envio do cheque para devolvido e a reapresentação, certo? Vamos supor que esse cheque tenha sido devolvido novamente. Como que a gente faz? Voltando lá em cheques devolvidos, a gente vai voltar lá em cheques devolvidos, aí ele está ainda a receber. A gente tem a opção de trocar o tipo de alínea e temos a opção de cancelar a reapresentação do cheque. Mas a gente não vai cancelar a reapresentação porque esse cheque foi realmente apresentado. A gente tem então a opção de trocar ou realizar a baixa desse cheque reapresentado. Então a gente vai lá e troca o tipo de alínea. Então a gente pode criar motivos lá dentro de cadastros financeiros, motivos. A gente pode criar aqui, ó, cheque primeira devolução, cheque segunda devolução e assim por diante, né? Então eu posso selecionar aqui cheque segunda devolução e dar OK. E aqui qual que é eu posso deixar o motivo também desse cliente bloqueado nos cheques. Vou deixar novamente. Quando eu troco o motivo, o que acontece? Ele já troca a cor do registro. Então agora ele já é um cheque sem reapresentação. Então eu vou deixar ele aqui como uma segunda apresentação. Quando eu faço essa troca de alínea, lá no meu conta corrente vai gerar um débito. Então aqui, ó, segunda devolução.
Então eu baixei o cheque, depois enviei para devolvido, depois gerei aqui novamente a reapresentação e depois fiz a troca do Aline. Então eu vou ter 2 créditos e 2 débitos. Baixa, envio para cheque devolvido, reapresentação e também a opção do troca, de trocar o Aline dele. Tá, temos a segunda reapresentação. Caso aconteça desse cheque voltar novamente, aí o que devemos fazer? Então, inicialmente tivemos a baixa do cheque, depois o envio para cheques devolvidos, depois reapresentamos o cheque e trocamos a linha dele. Então tivemos aí 2 créditos, 2 débitos, quer dizer, esse cheque voltou 2 vezes. Caso aconteça de voltar uma terceira vez, a gente vai em cheques devolvidos, vamos localizar o cheque, entrar no cheque, alterar com reapresentação. Então localizei o cheque novamente, vou marcar a opção reapresentar e novamente com o botão reapresentar cheques. Da mesma forma que a primeira reapresentação, ele vai mostrar aqui o depósito, data de pagamento, conta e observação. Ok, reapresentei o cheque. Então lá no meu conta corrente vai ter um novo crédito, que é a nova reapresentação. Se esse cheque na terceira reapresentação foi pago, a gente vai lá em cheques devolvidos e simplesmente vai baixar esse cheque reapresentado através dessa opção. Ele vai selecionar, ele vai solicitar, né, a autorização do usuário e senha. Após isso, ele vai baixar o cheque nos cheques devolvidos. Basta apenas conciliar lá no conta corrente. Se por acaso esse cheque o cliente for pagar no mercado, então você pode cancelar a reapresentação. Eu tenho o botão de cancelar a representação do cheque, esse botão, esse X vermelho. Então eu posso cancelar a representação, ele vai gerar novamente um estorno aqui e podemos fazer a baixa diretamente no caixa, certo? Então vamos fazer aqui o cancelamento da baixa, da reapresentação. Já assumiu a data da reapresentação daqui e aqui ele gerou um estorno. Então aqui eliminou o outro, porque temos 3 créditos e 3 débitos. Para o cliente efetuar o pagamento na própria loja, eu vou abrir meu caixa com a data de hoje. Depois ele vai solicitar aqui que o caixa esteja aberto. Após abrir o caixa, já podemos fazer a baixa desse cheque. Igual no cheques a receber, eu também tenho a baixa do cheque aqui em cheques devolvidos. Seleciono a baixa, data do pagamento, forma de pagamento aqui eu vou selecionar o caixa que eu abri e a finalizadora no qual o cliente vai efetuar o pagamento. Nesse caso aqui eu tenho apenas a finalizadora dinheiro, então é como se estivesse pagando em dinheiro no meu caixa. Com isso posso dar OK. Da mesma forma ele vai solicitar a senha do usuário logado. Ele vai solicitar para o usuário logado se
será liberado esse cliente ou não. Eu vou manter bloqueado. Caso seja necessário, pode desmarcar essa opção e marcar aqui liberado. Ok. Já não está mais como receber, já está como recebido. No meu conta corrente não muda nada. Continuo com 3 créditos, 3 débitos. Agora vou ter esse valor no meu caixa. Então, cheque devolvido, foi pago aqui no meu caixa. Então, é dessa forma que a gente trata cheques devolvidos no sistema Superos. Se caso ainda tiver alguma dúvida em relação à rotina, poderá entrar em contato com nossos canais de atendimentos.